Na entrevista concedida ao programa Justiça e Cidadania, o agente da Polícia Federal, Oscar Silveira, fala sobre as técnicas da coleta da prova oral apresentada aos juízes do trabalho em Porto Velho. Os conceitos que foram tratados a fim de homogeneizar o conhecimento entre os alunos, porque é claro, nós sabemos que o nível de conhecimento varia de aluno para aluno. Tem magistrados que têm 20 anos de experiência, outros têm pouco mais de 1 ano. Então abordamos os conceitos básicos do que é entrevista, do que é o processo de comunicação, do que é a fonte humana, do que é alvo, os tipos de alvo com os quais eles vão lidar, a fim de que nós pudéssemos estabelecer uma comunicação mais fácil. Através do método que eu utilizo, que é um método dialético, ele é sempre um método questionador, que faz com que o magistrado pense acerca do exercício da sua atividade. E aí ele possa então desenvolver, otimizar o seu próprio método de perquisição. Em obtendo a colaboração, nós tratamos técnicas tais como rapport e proxêmica. Rapport é uma técnica empregada para se estabelecer um link de confiança, uma relação, na verdade, de mútua confiança entre o entrevistador e o seu alvo. Essa palavra de origem francesa, para nós é muito difícil definir, é mais fácil nós sentirmos o que seja rapport. Então, o rapport conta com empatia. Empatia tem 3 conotações: identificar, sentir e reagir com compaixão ao sentimento do outro. Nós tratamos de dificuldades no processo de comunicação, tais como a ocorrência, por exemplo, de dissemia, que é a dificuldade que determinadas pessoas possuem de identificar no semblante do seu interlocutor o que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa. E depois vamos tratar de proxêmica. Proxêmica, que foi uma ciência elaborada, uma disciplina criada por Edward Hall, um antropólogo americano bastante conceituado, e que versa sobre como o homem se relaciona com pessoas e com os objetos que estejam à sua volta. Em comunicação, nós iniciamos uma abordagem sobre o que é o processo de comunicação, como se dá o processo de comunicação, pelo menos entre 2 pessoas, entre o entrevistador, que no caso seria o juiz, e a pessoa do seu alvo, que pode ser uma testemunha, pode ser as partes, peritos, pessoas, atores do processo do trabalho. Então, no processo de comunicação, depois que nós entendermos como que ele se dá, nós abordamos a questão do discurso verbal e do discurso não verbal. O processo de comunicação, nas palavras de Albert Mehrabian, um pesquisador pioneiro, em 1950 ele estabeleceu a teoria do 73855. Ele disse que o discurso de uma pessoa, que é a manifestação total dessa pessoa, pode ser dividido em 7%, que é o discurso verbal estrito sensu, 38% é o discurso vocal e 55% seria o discurso visual. Então, a partir daí nós temos os 7% do verbal estrito sensu, mais os 38% do vocal, que constituem 45% do discurso verbal, lato sensu, que uma pessoa pode discorrer. E os restantes 55% são o visual. Passado cerca de 50 anos, Daniel Goleman estabeleceu então as 2 vias de percepção. A via primária, que ela é volitiva, ela é racional, ela é intencional, e a via secundária, que é eminentemente emocional. Então, nesse tópico de comunicação, nós abordamos como se dá o discurso verbal e o discurso não verbal de uma pessoa. E já chamamos a atenção de que uma pessoa que fale a verdade mantém sintonia e sincronia entre o seu discurso verbal e o seu discurso não verbal. E uma pessoa, ao mentir, não consegue manter essa sintonia, essa sincronia. Depois de darmos os conceitos iniciais, para homogeneizar o conhecimento entre os alunos participantes do evento, depois de abordarmos como se dá o processo de comunicação, nós passamos então tratamos com os alunos sobre a fase de obtenção do conhecimento. Em obtenção do conhecimento, nós vamos versar sobre técnicas de saber ouvir e saber perguntar. É importantíssimo que o magistrado saiba ouvir. Esse saber ouvir é ouvir ativamente, é demonstrar atenção total à pessoa que está sendo ouvida, que está sendo o alvo
da oitiva, daquela oitiva realizada em audiência, né? E tem que saber também perguntar. Existem certas perguntas que são perguntas próprias de juiz. Juiz pergunta de uma forma devida, assim como existem perguntas de membro do Ministério Público, perguntas que devem ser formuladas pelos advogados das partes, enfim. Todos esses atores do processo têm uma forma correta de desempenhar o seu papel. E o juiz, não poderia ser diferente, também tem a sua forma. Por fim, tratamos sobre como detectar mentiras porventura inseridas no discurso. A detecção de mentiras é algo bastante fácil. Aliás, de todo o trabalho é a parte mais fácil, é a parte mais tranquila, né? Detectar mentiras inseridas no discurso de alguém é algo relativamente fácil. O difícil é convencer essa pessoa a falar a verdade, né? Então, durante todo o dia, nós tratamos sobre essas técnicas que incentivam uma narrativa verídica dos fatos, de situações de fato ou de direito presenciadas por esse alvo da oitiva, né? Então, nesse ponto de detecção de mentiras, nós vamos empregar na prática, através de análise de vídeos, ou então alunos, né, que nós chamamos à frente para entrevistá-los em tempo real, e então, a fim de detectar mentiras, porventura, inseridas no discurso desses alunos, né, que são colocados na berlinda, né? Passam do papel de juiz para o papel de testemunha sendo ouvida. Isso é bastante interessante, porque é importante que a pessoa que vai desempenhar essa função de perquiridor saiba o que sente, o que passa uma pessoa quando está na condição de alvo dessa perquirição. O processo do trabalho, dos processos, é o mais dinâmico, é o mais célere, é o que tem um critério de oralidade mais notadamente, mais evidentemente, né? Então, a coleta da prova oral, ela é importantíssima para a formação do conjunto probatório no processo trabalhista. Não existe profissional que ouça um número maior de pessoas diariamente do que o juiz do trabalho. E não existe magistrado que esteja mais próximo do jurisdicionado do que o juiz do trabalho. Então, eu considero essencial, principalmente nos cursos de formação inicial da magistratura de todas as áreas, né, nos tribunais de justiça, referente aos juízes de direito, nos tribunais regionais do trabalho, referente aos magistrados do trabalho, e nos tribunais regionais federais, referente aos juízes federais, que tenham sim na sua formação inicial e depois posteriormente, né, na sua formação continuada, disciplinas que tratem da coleta da prova oral, justamente porque é o que eles mais fazem, né? E muitos juízes, eles fazem isso há muito tempo e já têm o seu próprio método, um método empírico. Nós buscamos então fazer o quê durante esse curso? Não pedimos para que eles esquecessem os seus métodos, as suas técnicas de perquisição. Não fazemos isso porque senão seríamos aceitos. Imagina chegar para um magistrado e dizer, olha, o que você vem fazendo há 10, 15, 20 anos, esqueça. E vais utilizar o método que eu vou te passar. Isso não seria eficiente, isso não seria aplicável de forma alguma. O que nós fazemos é lhes dar um rol de técnicas e, de acordo com o tipo comportamental de cada um desses magistrados, que ele possa inserir a fim de otimizar o método de perquisição que ele já utiliza no dia a dia.